Imagina duas mães que tiveram seus filhos na mesma época e sem querer uma rolou por cima do filho e acabou matando o filho. Fica comigo até o final desse vídeo para você saber o desfecho dessa história, ok? Aí embaixo do vídeo está escrito inscrever-se. Clica aí. Clicou? Pronto, então agora você está inscrito. Ok, você vai estar me ajudando desse jeito. Duas mulheres tiveram seus filhos na mesma época e essas mulheres dormiram uma próxima da outra e sem perceber, uma à noite rolou por cima do filho, matando assim o filho. E ao amanhecer, ela disse que o filho não era dela, que aquele filho era da outra mulher. E aquela outra disse que não era o filho dela, né? Mas qual mãe que não conhece o seu filho? Mas ela disse que aquele filho não era o dela. O dela era o que estava vivo. E diante de tão tamanha confusão, resolveram ir até Salomão. Foram até Salomão, levaram a questão, levaram a história. E Salomão então teve que resolver esse problema diante dessa grande situação aí constrangedora para ele e diante de uma que falava que o filho não era e a outra falava que era. O que aconteceu? Salomão então pegou, mandou um dos seus soldados pegar uma espada e disse: nós vamos partir então essa criança ao meio e cada uma vai ficar com um pedaço. Mas por que ele fez isso? Ele queria matar a criança? Não, ele queria descobrir quem era a verdadeira mãe. Então, diante dessa situação, o soldado trouxe a espada bem grande e ele colocou a criança e disse: vamos partir ao meio e cada uma leva a metade da criança. Mas aquela que rolou por cima do filho disse: eu concordo com isso, você pode fazer isso e cada um leva um pedaço do filho. Mas a verdadeira mãe disse: não, não faça tal coisa, dá o filho para ela, o filho é dela. E eles pegaram aquela criança, entregaram para a verdadeira mãe. Qual era a verdadeira mãe? Aquela que disse que poderia dar para outra o filho que era dela. Porque ela sabia que aquele filho era dela e ela não queria ver o filho morto. Então Salomão, diante de tão grande sabedoria, ele pegou, entregou aquela criança para ela e disse: você é a verdadeira mãe, leva o seu filho. E a outra foi punida por causa disso. Aonde eu quero chegar com isso? Sabedoria e entendimento. Salomão, ele foi sábio em suas palavras, em suas atitudes, mas é porque lá atrás o seu pai, o rei Davi, tinha instruído ele a buscar sabedoria, a buscar entendimento. Então ele se tornou o homem mais sábio daquela época e na sua região. Por quê? Porque ele pediu a Deus sabedoria e não riqueza. E diante disso tudo, Deus deu sabedoria e Deus deu a ele também riquezas. Qual é a moral da história? A riqueza vem depois que você adquire a sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria e entendimento, você não vai saber nem gastar o seu dinheiro. E sabedoria e entendimento, você tem que passar por um processo para você conseguir isso. Só que muitas das vezes as pessoas não querem passar pelo processo. Muitas das vezes o processo é doloroso, é doído. Mas as pessoas não querem passar pelo processo para conseguir a sabedoria. Aí muitas caem em fracasso, muitas caem em desilusões, porque não pensou nas consequências, porque não pensou no futuro e não pediu a Deus sabedoria e entendimento. Com sabedoria se edifica uma casa, com entendimento ela se firma. É tudo com entendimento, é tudo com sabedoria, né? Porque sem isso, não vamos chegar a lugar algum. E isso independe de crença, isso independe de religião. Porque se você adquirir a sabedoria e o entendimento, você vai ter um futuro brilhante. Nós vamos ter um futuro brilhante. Então vamos ser sábios em nossas atitudes, em nossas decisões, para que não venhamos sofrer nenhuma consequência lá na frente por erro ou por tomar uma decisão errada. Salomão, ele foi sábio desse jeito porque também ele foi instruído pelo rei Davi. Eles tinham mentores. Eles tinham mentores para instruir em tudo. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem condições, se assenta próximo de pessoas sábias para você se tornar sábias. Se você não tem condições de pagar um mentor, fique do lado de pessoas sábias, entendidas, que vão te dar bons conselhos. Porque quem ouve os conselhos
vai mais adiante. Um ótimo dia para você. Se inscreva nesse canal e não se esqueça, compartilha.